A minha vida é a minha família, Uhum, sabe? que São bonito, meus você se doou filhos, para a família. São meus filhos, é tudo eles. Se tá bem, se não tá. E agora o pequenininho, o Sil, minhas amigas vinham e sempre iam lá em casa e falavam, é assim todo dia. Você arruma o quarto dele, você arruma a roupinha que eles vão pôr. Eu faço isso todos os dias, sabe? Então, é o que eu falo. Eu falo, esse é o meu job, que agora eu sou... Eu lembro que crescendo assim, né, eu via minha mãe assim, só fazendo as tarefas de casa, tudo, né. Muitas vezes eu olhava e falava, pô, minha mãe podia estar trabalhando, podia ser um advogado, alguma coisa. E aí quando eu comecei a estudar o Guilherme, né, eu entendi a vocação da mulher e a beleza e a importância da minha mãe na nossa família, né. E aí eu lembro que às vezes eu ia conversar com ela e ela falava, filho, eu só sou uma dona de casa. Eu falava, não mãe, você tá fazendo a melhor coisa que você poderia estar fazendo para essa família. Que lindo. Você é a cola dessa família, sabe? E até o meu padre lá nos Estados Unidos, ele fala, né, que o pai é a cabeça da família, né? Só que a mãe é o pescoço, porque a cabeça, o pescoço gira a cabeça, né? Então, e é justamente assim, o meu pai, ele trabalha, ele dá tudo para nossa família, e a minha mãe, ela mantém a gente ali, sabe, no conforto, nos momentos de dificuldade, ela tá lá se sacrificando. E eu acho que assim, sem a minha mãe, isso daí seria óbvio, eu não seria possível, sabe? E é um grande modelo olhar para minha mãe. Acho que você ter vergonha de ser uma mãe ou uma dona de casa é uma enganação que estão enganando a gente hoje, sabe? Porque não tem nenhuma vocação mais bonita do que isso. E eu tenho muito orgulho da minha mãe. Nossa, gente, que lindo. Então, gente, nossa, muito lindo. Obrigada por essas palavras, nossa. Então, há algumas semanas, né, a gente recebeu o e-mail da Caroline, relatando para nós que eles moram na Flórida e que há alguns anos o filho dela sofreu um acidente e ela diz que assistindo alguns vídeos do Guilherme, ele mudou a visão de mundo, passou por um processo bonito de encontrar a verdade e que isso impactou, né, toda a família. E ela diz que ela se identifica muito com Santa Mônica, que rezava muito pela conversão do filho e que ela alcançou essa graça. E ela escreveu dizendo que queria agradecer muito ao Guilherme, né, aos cursos. E como eles vieram aqui para o batizado de 1 ano do filhinho mais novo, do Luigi, nós os convidamos para vir aqui conhecer a sede da Filosofia do Zero e do Em Busca da Verdade. Então a gente está muito grata de vocês estarem aqui e também para trazer uma mensagem, né, para as mães e também para os jovens, que o Pietro ele nossa, fala coisas tão bonitas assim para essa geração mais nova e que dá uma chama de esperança para nós. Então queria que se você puder contar para a gente um pouquinho, né, como que foi essa transformação, né, e quando foi que você percebeu que estava havendo uma mudança de fato no Pietro, e aí depois se você puder contar, nossa, foi o momento que eu percebi que eu tinha que mudar de vida, enfim, contar um pouco assim. Eu gostei muito que você mencionou sobre o Hobbit, porque ele é um livro assim que me tocou muito também quando eu li, porque a maioria de nós se sente uma pessoa comum, né? Sim. A gente sente que, bom, a gente tem a nossa vida, nossas coisas, e a gente tá no conforto, né? A gente não tem nenhum chamado muito especial, e aí de repente aparece, né, um chamado, como apareceu para você, assim. Então eu acho muito, muito interessante você trouxe esse tema do Hobbit, porque tem muito a ver, eu vejo muita semelhança com a sua vida, sabe? Sim. Então, contar assim, de como que enfim, de como que você via a sua vida de uma forma um pouco mais, né, como nós, assim, uma forma um pouco mais humana, rasteira, digamos assim, e que depois você viu essa ascensão, né, pela graça, que você se permitiu que a graça agisse no seu coração. Tá bom. Então, você, Carol, pode falar um pouco desse tempo. Bom, durante a pandemia foi uma coisa difícil para todo mundo, né? E foi uma transição maior dos nossos filhos, assim, porque ele sempre foi um menino maravilhoso e ficou em casa e tudo, e aí voltou às aulas, voltou à escola e com alguns amigos também, né, que ele já tinha antes da pandemia e tudo.
E abriu então a escola para todo mundo ir. A gente demorou, acho que algum tempo para poder ver que ele realmente tinha apagado a luz, assim, no coração dele, sabe? Demorou bastante para a gente ver. Porque é isso, tá muito maquiada os valores, né? E lá então que... De qual cidade é? Eu tô em Boca Raton, na Flórida. Então, a gente, como eu mencionei, eu sou professora aqui no Brasil. Eu tenho a minha irmã mais velha que é professora também do São Francis, que é uma escola bastante... Então a gente sempre buscou um bairro bom para que eles tivessem o melhor da educação, né? Então Boca Raton é um high school muito bom, né? Que tem um score lá de 0 a 10 e a gente, quando colocou ele lá, a gente se sentia tranquilo, sabe? Porque vai ser o colegial, mas é muito bom, é muito bom, é muito bom. E os amigos também pareciam ser muito bons. Mas é aquilo, o jovem hoje tem um vazio tremendo, né? E demorou um pouco para a gente perceber que esse vazio estava habitando o coração do Pietro. Assim, sempre não concordava com o que a gente falava, não queria muito estar perto, tudo que a gente falava não estava bom. Aí o meu marido veio para o Brasil. Veio para o Brasil e eu estava trabalhando, ele com a vidinha dele. E aí eu falei, olha, amanhã o seu pai vai chegar, eu vou buscar o seu pai. Fiz uma mesa lá fora, sabe, para esperar o meu marido. Falei, você não sai, porque lá tem o quê? Isso é muito bom para a mãe do jovem, mas a liberdade que eles têm também, deu 10 horas, não tem assim barulheira, não tem balada, não tem nada. E o jovem não pode comprar nem bebida, nem nada. Só que eles fazem coisas erradas também, né? E fazem coisas erradas. Aí eu falei, você não pode sair, não faz nada. Só que ele pegou a moto dele, que o pai dele falou que não era para fazer Isso ele tinha quantos anos, então? 17. 17. Ele falou, o pai dele falou, a gente vai comprar moto, tudo, mas você espera o papai pra gente ir fazendo junto, né? Então meu marido às vezes ia atrás dele para ele ir pra escola, voltava, coisas que a gente tem um cuidado, sabe? Porque tudo na vida, um filho tem que entender que ele tem que ter um preparo, né? Não dá pra você... E aí ele foi e pegou a moto e deu a outra moto pro amigo dele. Só que ele tinha 17 anos, o amigo, eu nem sei quem que era direito, sem capacete, e eu trabalhando, porque eu estava trabalhando no Goodwill lá, para poder ver se eu falava inglês, sabe, se eu desenvolvia, né? E aí ele me ligou e falou, mãe, eu sofri um acidente, estou indo para o hospital. Eu estava sem o meu marido, meu mundo caiu, eu não sei te dizer como eu consegui chegar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu fiquei muito assustada do jeito que eu vi o Pietro, porque eu vi que tinha alguma coisa acontecendo, sabe? Foi feita uma cirurgia, aí ele ficou, acho que umas 3 semanas, né, filho? Sim. Esperando a cirurgia, eu fiquei umas 3 semanas. E aí não tinha como comer, não tinha como... Não tinha como comer, mas eu tinha que ajudar. Totalmente quebrado, assim. O corpo inteiro. E ele disse só pra mim assim, quando eu olhei pra ele, eu falei, filho, ele falou, mãe, Deus me deu uma chance. Mãe, eu ia morrer, ele falou. Eu tinha tudo pra ter morrido. Desculpa, a gente tem que ficar mais junto, a gente tem que... E aí começou a ligar. Que na Flórida, né, tem os dados que 1 a cada 10 sobrevive ao acidente de moto, né? E na semana que eu tive um acidente, no mês, né, numa semana, morreram 13 em acidente de moto. E um menino de uma outra high school do lado da minha, né? E assim, a chance
de eu ter morrido nesse acidente era muito grande, sabe? Eu tava na moto sem capacete, o erro que eu fiz foi eu brequei com tudo, com o freio da frente, eu virei a cambalhota com a moto, e aí eu meio que acordei, a moto estava em cima de mim, assim, então foi realmente uma segunda chance, assim, que eu recebi, e que sinto que demorou um pouco para realmente cair a ficha do que tinha acontecido, sabe? Mas quando caiu, eu decidi ali que eu queria uma mudança, sabe? Mas eu não tive muito força para fazer uma mudança. Então, mesmo assim, depois do acidente, eu não mudei muito, sabe? Eu mudei um pouco, mas eu ainda assim, sabe, fazia coisas erradas, eu ainda assim tinha meus amigos que me influenciavam de uma maneira que eu sabia que era errada. E aí eu entrei no jiu-jitsu, que é até engraçado falar por causa do que o Guilherme faz jiu-jitsu também. Eu entrei no jiu-jitsu, quando eu entrei eu falei, não quero mais essa outra vida, eu quero a vida do jiu-jitsu aqui, do esporte e tudo. E eu comecei todo dia no jiu-jitsu. Que ele veio pro Brasil, ele fez tudo isso, e como lá é só eu e meu marido e a Valentina, foi muito difícil eu querer dar um suporte para ele, porque depois do acidente, ele como jovem também viu quem são os verdadeiros amigos. É uma transição muito difícil, assim, sabe? Fez ele pensar na vida, que é a da construção, né? Porque às vezes você tá cheio de amigos, mas nenhum daqueles é os seus amigos, né? Aí eu disse para ele, filho, então vamos fazer o seguinte, vai pro Brasil um pouco, fica na vovó, vai ver a família, vai se fortalecer, sai disso daqui um pouco. Aí eu e o meu marido, e agora o que a gente vai fazer? Porque foi um turbilhão de coisas, ele chegando do Brasil, o Pietro saindo do hospital, foi uma coisa assim... Esses momentos de dificuldade que você também vê as verdadeiras amizades, né? Com certeza. Você tá mais debilitado, quem que realmente se preocupou com você. Sim. Sim. E aí o meu marido, ele, na hora de ir embora, abriu uma academia de jiu-jitsu bem pertinho lá da casa da gente. Aí ele olhou e falou assim, você gosta, Pietro? Acho que foi o Pietro, o meu marido, que falou pra ele. Aí ele falou, quando eu voltar, eu vou vir aqui. Você pode ver. No Brasil, fui lá, eu lembro que foi até engraçado. Primeiro fui eu. Minha mãe foi, e aí depois eu cheguei lá, no meu primeiro dia eu usava brinco, né? Aí eu cheguei lá, o mestre já falou, já tira esse brinco aí que você... Aí eu já tirei o brinco e nunca mais eu coloquei. Foi naquele dia que eu mudei, né? E aí, mas mesmo assim, depois da mudança, eu não tinha um caminho para seguir. Eu tinha ali o esporte que eu fazia todo dia, às vezes 2 vezes por dia. E foi aí que entrou o Guilherme, me mostrando o caminho. E aí você abriu no YouTube, alguém te mandou? Eu tinha um amigo que... Conta essa, Pedro. Meu melhor amigo hoje, ele era ateu, né? E aí... De lá ou daqui? Daqui. E quando eu vim visitar ele, eu vi que tinha uma Bíblia do lado da cama dele. Eu falei, pô, você tá lendo a Bíblia, cara? E eu nunca fui ateu, assim, eu nunca consegui não acreditar em Deus, mas eu já tive essa, que acho que todo jovem tem hoje, que, Deus é o universo, Deus é, sabe? Aí eu tive essa fase, né? Aí ele falou, pô, dá uma olhada nos vídeos do Guilherme, né? E aí eu dei uma olhada justamente no vídeo do Conselhos para Homens Jovens, e aí eu falei, cara, eu vou tentar essa vida, né? Vamos ver. Assim, a minha vida naquele momento era, eu acordava, trabalho, jiu-jitsu, dormia. Acordava, trabalho, tava indo dormir tipo 8 horas, 9 horas da noite, sabe? Você viu como um desafio pra você? Né, eu falei, mas é mais uma coisa pra colocar, sabe? Eu não tenho amigos aqui agora, eu só tenho meu jiu-jitsu, meu trabalho. E, assim, esse tempo que eu tô dormindo, eu posso ler um livro, que é algo que eu nunca tinha feito antes, nunca tinha pegado pra ler um livro antes, né? Caramba. E eu tinha visto a mudança nesse meu outro amigo, né? E aí eu falei, pô, esse meu amigo tá tão bem, eu vou tentar. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim. E eu lembro que até comecei a assistir os vídeos, assim, né? Assistia na sala alta, assim. Aí minha mãe, nossa, quem que é esse moço que tá falando coisas tão bonitas, né? Aí eu falei, mãe, é o Guilherme. Ela, coloca pra mim seguir ele aqui no Instagram. Ela começou a seguir. Aí do nada eu chegava às vezes no trabalho, você viu que teve live do Guilherme hoje? Eu falei, mãe, teve, legal, né? E aí foi que eu comecei a ver as lives, eu conheci você, aí eu vi o seu podcast com a Pietra, eu falei, nossa, que legal, cara. Falei, vou começar a seguir ela também, mandei você pra minha irmã, pra minha mãe, falei, tá aqui um exemplo que vocês podem seguir, Ana Clara.
Então, foi muito, muito legal. E Vocês, esse seu primeiro livro, então? O primeiro livro foi Ideias Sem Consequências, que meu amigo falou para mim, leu Ideias, do Iniciando dos Clássicos, né? Você não vai entender nada. E aí eu li, eu não entendi muito, mas eu sinto que eu entendi um pouco. Aí eu falei, putz, já é legal. Aí eu fui fazendo ali a bibliografia, né? Perdão. E chegou no Hobbit, justamente, né? E aí eu li o Hobbit, era um livro que eu tava ansioso, porque o Guilherme falava de chamado, né? Eu falava, vou ler esse livro vai me dar o chamado, sabe? Eu pensava assim. E aí, eu procurando os vídeos do Guilherme no YouTube, eu achei um que ele falava sobre um livro que ele tinha lido em PDF, que é o The Christian Meaning Behind the Hobbit, do professor Joseph Pearce. E ele falou, eu li em PDF, eu procurei e dava pra eu comprar esse livro. Eu falei, putz, vou ler um livro que o Guilherme nem tem esse livro, acho. Que eu vou lá comprar aqui, ele nem tem, né? Ele leu em PDF, né? Aí eu li o Hobbit e falei, putz, que legal. E aí quando eu li esse livro do professor Joseph Pearce, eu falei, meu, é isso, entendeu? O caminho tá aí, eu só preciso seguir esse caminho. E assim, o Bilbo era esse cara que durante o caminho inteiro ele ficava, putz, eu podia estar em casa agora comendo, eu podia estar dormindo. Meu café da manhã. Meu café da manhã. Mas no final ele volta para casa depois dessa jornada, né? E ele fala, é isso, sabe? Todas essas dificuldades que eu passei aqui, eu só consegui passar por elas por causa das virtudes. Primeiro é isso, né? Você vê que tá tudo dando errado com os anões, mas o Bilbo sempre tem ali uma mãozinha da providência. E ele tem justamente essa mão porque querendo ou não, ele é virtuoso, ele é humilde, né? E no final ele volta para casa e ele tá realizado, sabe? E ele chega em casa e tá todo mundo, esse cara virou maluco, né? E aí eu falei, o pessoal já tá achando que eu tô virando maluco aqui, né? Então talvez seja isso, sabe? É exatamente isso. E aí eu falei, é isso, vou começar a ir na igreja. Fui na igreja, mandei uma mensagem pro padre. E falei, padre, quero me confessar. Ele falou, tá bom, se prepara. Eu fiz minha primeira confissão, recebi primeira comunhão. Nossa. O padre me facilitou lá pra mim na igreja. Recebi primeira comunhão. Fui crismado e recebi a primeira comunhão, né? E aí eu levei a minha irmã. Que ano? Agora, no começo do ano. Porque ele... Nesse ano? Agora, esse ano. A gente ficava conversando, né? E ele vinha, aí ele falou pra mim, mãe, eu preciso ir, me fala uma igreja. E aí eu sempre passava na frente dessa igreja, que é Santa Luzia. É um lugar muito bonito, sabe? Onde a gente mora, é na frente da praia, é muito bonito mesmo. E aí ele falou, eu vou, mas eu vou sozinho, porque eu tenho algumas perguntas, porque ele foi com a bagagem que ele foi adquirindo, né? O padre falou, tá bom, padre, o que eu faço agora, né? E aí o padre me deu lá meio que uma aula de catequese lá, né? E aí ele falou, tá bom, eu vou te dar a primeira comunhão e a crisma, você só tem que fazer algumas aulas aqui comigo. E aí ele me deu esse presente, né? E eu falei, posso trazer minha irmã? Ele falou, não, pode. Aí a gente recebeu, agora no começo do ano. E agora na Páscoa, eu queria muito crismar meus pais, né? Que meus pais, eles tinham recebido a primeira comunhão, mas eles não eram crismados, né? E eu falei, padre, eu posso? Você daria isso pra mim? Que eu tô indo embora, tudo. E ele falou, tá bom, eu vou crismar seus pais. Nossa. E aí muito. Foi um ano de muitas graças. Muitas graças. Porque essa mudança toda para os Estados Unidos e tudo, eu e meu marido, a gente nunca pôde participar de uma comunidade católica ou coisas, mas o nosso berço é católico, né? E com as primeiras necessidades, na verdade, quando a gente chegou, que foi em colocar eles numa boa escola, em acertar todas as coisas, a gente não conseguia frequentar uma missa de domingo e nem nada, mas nunca isso morreu dentro da gente, sabe? E aí, quando ele foi nessa igreja, parecia que esse padre estava esperando a nossa família, porque é uma igreja que tem muitos idosos, porque é um lugar muito bonito, na frente da praia, com pessoas que têm que ter um poder aquisitivo alto, né?
E então é só idosos. E o Pietro começou aí então todos os dias. Eu comecei aí todos os dias na missa. Toda semana também. E foi todos os dias. O poder da comunhão também, que a importância da comunhão, às vezes, mesmo no início de conversão. Eu tenho muitos amigos que eles estudaram em colégio católico e eles receberam a primeira comunhão, né? E eu falo para eles, cara, se você quer, mas você não consegue, se confessa e tenta passar uma semana comungando, que você vai sentir que Cristo vai agir por você nos momentos que você não conseguir agir. Então, isso é algo que eu queria fazer muito. Eu me preparei muito para minha primeira comunhão assim. Foi muito bonito isso que aconteceu na vida dele, a maneira com que as pessoas da igreja lá receberam a gente também, sabe? Então, assim, a gente não deve duvidar em nenhum momento do chamado de Deus mesmo, assim, da hora certa, como Ele vai preparar o coração e fazer uma mudança radical na sua vida. Né? E foi o que aconteceu com a vida da gente, né? O Pietro, quando ele foi fazer a primeira comunhão e ia todos os dias e tudo, ele trazia, toda vez que ele voltava, ele trazia alguma coisa assim, nossa mãe, conversei com um médico que vai na igreja e não sei o que, olha mãe, olha o que ele me deu, um livro. E, nossa filha, ele escreve mãe, olha que bonito. Aí voltou uma carta do padre com a chave da igreja. Mãe, eu ganhei a chave da igreja. Eu não acredito, hoje filho. Eu sou ministro da Eucaristia lá na igreja. Né? Muito bonito. Caramba, realmente é como se a igreja estivesse te chamando mesmo, Sim, esperando você. Exatamente, Sim, esperando. O padre e a comunidade me receberam assim de uma maneira que foi linda, assim, sabe? Foi linda. Mas eu tive que querer aquilo também, sabe? Porque eu lembro que a primeira missa que eu fui, né? Eu fui com a cabeça não muito aberta, né? E aí tava falando do dízimo, né? E acho que é a pior missa que você pode ir primeira vez, né? Você chegar lá falando do dízimo. Aí eu falei, não, mas eu vou tentar. Então aí que tá a importância. Às vezes a pessoa vai uma vez na igreja católica e ela não vai mais, entendeu? Acho que você tem que persistir. Você tem que se abrir à comunidade também. Porque principalmente aqui no Brasil, eu sinto que a gente tem uma comunidade muito bonita de católicos aqui em São Paulo e em outros estados também. Então, mas tem que ter um pouco de persistência, eu acho, sabe? Mostrar que quer de verdade, né? Sim, não ir lá e falar, não gostei, não ter sabe a celebração, sabe? Tinha uma universidade, a FAO, bem pertinho da nossa casa. Aí a gente falava, filho, você não vai? Não, eu não quero ir pra FAO, eu não quero. E aí ele descobriu que lá dentro da FAO também tem uma igreja, uma pastoral. E aí ele também vai lá e conheceu pessoas. Aí ele um dia chegou bem pertinho da Páscoa, assim, ele falou, olha, a partir de agora eu não tomo mais suco de cranberry, porque ele falava assim, mãe, eu não bebo água, eu não sei o que, só tomo suco de cranberry. Aí ele falou, pode deixar, gente. Ele falou, mãe, eu a partir de agora eu vou tomar só água, tá? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tô de promessa. Eu falei, promessa, filho? O sacrifício da quaresma, né? Eu entreguei o suco, que eu não gostava de beber água, e o Instagram. E o Instagram. Sim. E aí eu falei, por que você fez isso, né, filho? Ele falou, mãe, porque tem um menino da igreja que tá precisando muito. Ele tem a mãe também, sabe, mãe? Que nem você, assim, ela, coitada, tá rezando pra ele, mas ele tá sofrendo muito porque lá nos Estados Unidos tem muita droga, sabe? E aí o que acontece? Os jovens, eles ficam viciados. E aí depois eles passam um remédio para esses jovens para parar de ficar viciado. E eu conheci um menino nessa pastoral que ele estava justamente querendo deixar isso aqui, e às vezes a pessoa não tem força para parar, né? E aí eu resolvi entregar isso como para ele, assim, com o meu sacrifício de quaresma, e eu comecei a fazer penitência para ele. E acho que isso é muito importante também, entre às vezes as mães ou um amigo que você quer converter. Eu acho que você fazer penitência, você jejuar por essa pessoa,
É extremamente importante. Sim, assim. até para o seu coração, para a sua conversão, você fazer para o outro, sabe? Sim, porque é assim que é Deus na vida da gente, né? Ele tá para servir. Ele não, né? Ele todo o tempo ele tá do lado da gente, tudo. Então é muito importante quando você consegue ter essa luz de Deus no coração, também ajudar o outro. E é isso que vocês estão fazendo na vida da gente, sabe? E a gente podendo fazer na vida dos outros. Ai, é muito lindo isso, né? Vocês acenderam essa luz no meu filho, e meu filho acendendo essa luz em outras pessoas. E é assim que a gente, é como eu escrevi, pode ser que somos poucos, mas um dia nós seremos muitos. Né? Então, eu só tenho assim a agradecer, sabe, esse momento, estar perto do meu filho, que ele agora vai viajar, que ele leve esse dia dentro do coração dele, em todos os momentos que forem difíceis, né? Porque a gente passa momentos difíceis e a vida é assim, feita de mais momentos difíceis do que fáceis, não? Então, que ele guarde isso, o quanto é importante a gente estar rodeado de pessoas que são boas no sentido mais amplo, né, filho? De querer chegar em algum lugar, de ter um respeito com a família, com a história, né? Porque o Guilherme também traz isso, né? Um respeito pela história, pelo que passou. Eu ouvi um negócio dele, assim, muito bonito, onde ele fala que nós estamos, assim, carentes de heróis, né? Porque não tem mais o pai como herói, né? Porque essa coisa, o pai ausente, as famílias cada vez mais quebradas e tudo, né? Então, da importância de ter pelo menos esses heróis que ele vem trazendo nas aulas dele, que são pessoas que têm uma base muito forte do certo, do errado, do que é verdade, do que é mentira, sabe? Assim, do que difunde, né? Porque o jovem, ele precisa realmente da verdade para poder seguir, né? Não dá para ser como hoje, que tá tudo muito, né? Relativa. E Carol, e assim, para quem, eu acho que muitas mães que vão te escutar, elas se identificam no sentido de que você contou para nós que você rezava muito, né? Você tinha muita fé e queria ver uma mudança no seu filho. Tem uma frase muito bonita que o Guilherme fala, que quando uma mãe vê um filho na prisão, né, um filho bandido, ela diz: esse não é o meu filho, né? É lindo assim, porque quando a gente olha para os nossos filhos, a gente enxerga como Deus nos vê, né? A gente enxerga a vocação deles, né? A gente enxerga quem eles foram feitos para ser, né? A gente fala: nossa, se ele tem um mau comportamento, não, isso não é seu, sabe? Você foi chamado para coisas muito maiores, né? Então, o que você diria assim para essas mães que às vezes têm vontade, né? Tem uma tentação de cair no desespero, na desesperança, de que meus filhos estão indo para o mau caminho, meus filhos estão indo, enfim, frequentando lugares ruins, companhias ruins. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem assim de esperança. Eu na verdade, eu sempre falo, né, que ser mãe é uma missão. E ele falava para mim, todo mundo tem uma vocação, uma missão e coisa e tal. Então, acho que depois que você tem filho, você tem uma missão. Né? E a missão é de nunca desistir também, né? Eu acho que independente de como está o mundo, independente de como estão as coisas, né? Uma mãe sempre tem que estar perto de um filho, por mais difícil que seja. O filho às vezes não quer estar perto e tudo. Nós não podemos desistir nunca de estar perto de um filho, sabe? Então eu nunca desisti de estar perto dele, de saber o que passava de verdade no coração dele. E eu falava, no momento mais difícil da nossa vida, eu conversava com a minha mãe, né, da importância também de você ter mulheres atrás de você, né. Eu ouvi muita coisa agora no Dia das Mães de Maria, sabe, porque eu também
foi tão difícil para chegar até aqui, eu comecei a fazer um rosário, sabe? Rosário diário, né? Então eu vejo o quanto a gente tem que aprender com Maria, assim, sabe? Então eu sempre falava, né? Eu tô de joelho pro Pietro estar em pé, porque existem momentos em que você, como mãe, você tem que estar de joelho pro seu filho estar em pé. Mas Deus levanta, e eu falava pro meu marido também, a gente ia pra igreja e eu falava, ele não queria ir, sabe? O Pietro não queria ir, eu falava, Deus vai pôr um vestimento novo no Pietro, sabe? Ele vai pôr uma roupa nova no meu filho. E ele pôs, sabe? Então eu falo hoje para as mães que estão me ouvindo, não desista. Não desista nunca de colocar o seu filho em pé, sabe? Mesmo que para isso você tenha que estar de joelhos, porque vale a pena, sabe? Eu hoje me sinto muito grata a Deus e a conexão que eu tenho com Ele é direta, é uma intimidade mesmo, sabe? E aí eu vejo meu filho pequenininho que vai crescer e eu falo, puxa, eu já passei por tudo isso, o Luigi vai... Eu tô pronta, Deus me preparou para isso. Assim com a Valentina também, nessa decisão agora de falar, olha filha, vem aqui um pouco, tá demais, o mundo precisa de uma transformação, fica com a mamãe, vamos fazer em casa, né? Isso não vai te tirar a oportunidade de nada, né? Porque o jovem fica com essa, né? Ah, mas ninguém vai, ninguém faz isso e aquilo, né? Mas da importância da mãe não desistir, nunca. E eu, para completar um pouco o que minha mãe falou, eu acho que uma coisa que minha mãe fez, além de toda a oração que ela teve por mim, que foi extremamente importante, acho que a parte mais importante. Eu acho que em momentos que eu era grosseiro com ela, ela mantinha o coração dela mole, mantinha a humildade dela, sabe? E isso me afetava muito às vezes, sabe? Porque às vezes você é jovem, você só quer não concordar com seus pais. Você tá naquela fase de rebeldia, você quer só não concordar. Por quê? Porque às vezes você espera que você vai não concordar, aí que seu pai vai responder de uma maneira, assim, discordar de você, e aí vocês vão criar meio que uma briga, aquele conflito que às vezes você quer, sabe? E muitas vezes eu acho que eu buscava esse conflito e minha mãe respondia com o coração mole, assim. E isso fazia eu refletir pra mim mesmo, assim, sabe? Tipo, cara, o que eu tô fazendo, sabe? É um exemplo de mansidão. Exemplo de Sim, mansidão, porque eu fui mais jovem. Então, às vezes, você não tem a bagagem, né? É como eu falo para ele, às vezes a gente não tem essa sabedoria que os livros trazem, que é Os argumentos. tudo. Mas se você tem Deus, é o que eu sempre disse para ele, filho, sabedoria e inteligência são coisas totalmente diferentes. Às vezes a pessoa é sábia e ela nunca leu nada. Claro, com certeza. Então, assim, eu sempre tentei me manter assim, pela fé que eu sempre tive em Deus, sabe? Da paz que a gente sente quando o nosso coração, independente de qualquer coisa, tá com o amor de Deus, sabe? Por pior que esteja você vivendo, você tendo que cuidar da família, você como mãe dos filhos, a exaustão que a gente sente como mãe, né? Às vezes não tendo ajuda nenhuma, porque eu tenho minha mãe, minhas irmãs nos Estados Unidos, eu não tenho ninguém, né? Até porque eu acho que a figura de mãe nos Estados Unidos, ela tem cada vez mais, assim, não existe muito uma figura, a não ser essas pessoas que ainda seguem uma comunidade dentro da igreja e tudo, mas a mãe em si lá não, sabe, é como o pai, eles vivem soltos, né? As amigas dela, da Valen, os amigos dele às vezes chegavam em casa e lá o almoço, tudo é diferente, né? Eu ganhei nenê lá, foi muito engraçado porque nasceu o nenê, não sei o que, de repente vem um brownie, vem salsicha, tipo, pra eu comer depois. Aqui tem a sopa, sabe? Eu tirei foto e falei, gente, olha isso. É porque eles falam, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. E eu ali, assim, né, tô comendo bacon e tudo. Então é tudo, a cultura é tudo muito diferente, sabe?
Então, assim, eu vejo que essa cultura, essa coisa de ter que o filho crescer, você com os seus valores e tudo, é muito difícil você não deixar isso influenciar, né, quem você é, né? E aí as crianças às vezes chegam em casa, traz um amigo e eu já tô com a comida pronta, já tô com o prato deles pronto, né? E os amigos, as pessoas ficam em choque porque não entendem como que alguém, uma mãe, pode se dispor a fazer tudo isso, porque chega aquele momento, a mãe não tem mais obrigação nenhuma, mas é o que eu falo, o amor de uma mãe, ele é sobrenatural, é como Maria, que imagina, viu ele apanhar daquele jeito e eles não sabem o que estão fazendo, assim, ela naquele sofrimento, né, então assim, eu a todo momento eu tenho pedido sempre, encha o meu coração com seus olhos para ser mãe, para ver essas mudanças todas e não deixar isso atrapalhar a nossa verdade, né? Naquilo que a gente acredita. E aí a gente consegue, sabe, contaminar as outras pessoas. Tipo, não sei se a palavra é certa, contaminar, mas aí as amigas vêm e aí você sabe que elas vão chegar em casa, elas vão querer alguma coisa parecida da mãe. Então é muito importante essa parceria de pessoas que pensam igual e que trabalham igual, se unirem para que mais pessoas possam ter essa paz no coração, porque a mãe que funciona dessa maneira tem paz, né? Tem paz. Eu me sinto em paz hoje de ter. Você está vivendo plenamente a sua vocação. Exatamente, exatamente. Nossa. Então, em nome do Guilherme, a gente preparou esse presente para vocês, né? Ele escreveu uma dedicatória aqui para o Pietro. Esse é o livro do Platão, que fala dos diálogos, é o Mênon, né? Dos diálogos de Platão, que fala sobre, dentre os assuntos, né? Sobre a imortalidade da alma. E o Guilherme sempre fala que esse livro mudou a vida dele, assim, né? Ele disse que foi um marco, e assim, um pouco na fase que você nos contou que estava vivendo, ele também dizia, bom, eu vou ler esses autores porque eu preciso refutar, eu preciso argumentar contra, então eu vou ler para debater, né? E aí que ele encarou essa verdade, né, que a gente tem uma alma imortal e que a gente vai encarar um destino, né? Vai chegar um momento que a gente vai encarar o nosso destino diante da eternidade. E aí, diante de todo esse testemunho, de toda a sua história, a gente achou oportuno escolher esse livro, que eu tenho certeza que também vai ser proveitoso para vocês. Com certeza, Cara, muito obrigada. Obrigado por esse presente. Eu não trouxe nenhum presente para você aqui, mas... Sua vinda já é um presente. É porque era surpresa para ele. Você pode ter certeza que você e sua família, elas vão estar na minha oração para sempre, assim. Que bonito. E eu agradeço muito vocês aqui me receberem, a equipe que me recebeu. Agradeço a minha mãe, que fez essa surpresa para mim, que quando ela estava lá nos Estados Unidos, ela falou, eu vou encontrar o Guilherme. Eu falei, mas você não vai encontrar ninguém. Porque esse amigo que veio em casa, ele tá bem distante da gente. Ele falou assim, Pietro, mãe, eu vou fazer um churrasco, vai vir um amigo aqui que eu conheci na aula do Guilherme, aí na hora do grupo. Eu falei, filho, mas você não conhece ele? Não, mas a gente só se conheceu no... E o mocinho entrou em casa, ele viajou, ficou 1h30 para chegar, né, filho? Longe pra caramba. E aí ele veio e ficou conversando e contando que ele nasceu lá e que depois tiveram que ir embora, que ele ficou maior de idade, que ele veio para cuidar trazer os pais para ter a cidadania e tudo tal, e da dificuldade dele encontrar pessoas que nem a gente, que agora ele queria uma namorada, e aí meu filho já tá namorando, né? E faz jiu-jitsu, faz tudo que o Guilherme
Indicou tudo certinho. Missa, jiu-jitsu, leitura. Tudo direitinho. Água. Eu preciso encontrar ele uma hora para agradecer de fato, porque assim, e é tão simples as coisas, né? Porque às vezes você se influencia por pessoas que fazem a gente fazer coisas tão difíceis e essa tá tão fácil, né? Tomar água, tudo certinho. Pro básico, né? É muito isso. A gente acha que o segredo é fazer muita coisa. Não, é isso, beber água. E aí esse mocinho agora tá procurando a namorada, né, filho? Mas já tá fazendo todas as outras coisas, né? Só tem a namorada que não achamos ainda pra ele. Né? Tá difícil pra arrumar uma namorada. Sabe, uma mulher... Para as moças tem conselhos para moças jovens. Sim. Você precisa agora criar alguma coisa para a comunidade. Você não tem o YouTube, né? Eu tenho agora, mas boa. Tá melhorando aos poucos. Boa. E muito legal, eu vi o Guilherme falando também que você que influenciou ele para isso, né? E assim, eu achei muito legal. Assim, quando eu conheci o Guilherme, eu falava assim, nossa, você precisa dar aula no YouTube, precisa dar aula. E foi incrível, assim, quando eu conheci, eu já vi essa vocação de professora, assim, muito clara. E aí ele dizia, não, ainda não tá no momento. E aí ele sempre me dava alguma desculpa, sabe? Eu falava assim, não, vai ser no tempo de Deus. E aí foi bonito, porque foi só depois que nasceu a nossa segunda filha, e humanamente falando, foi no momento mais improvável, porque a gente deu a pandemia, a gente morava em Curitiba, ninguém da nossa família queria vir para Curitiba por causa do Covid, né? Ninguém queria ficar exposto a avião, ônibus. E foi uma época que a gente estava sem ajuda em casa. E aí eu com duas pequenininhas, assim, a Catarina tinha 1 ano e meio quando a Esther nasceu. E o Guilherme chegava em casa mais de 7 da noite, sabe? Foi uma época, assim, de mais... Provação. Provação. Eu sei o que é isso. E ao mesmo tempo ele fazendo mestrado na hora do almoço, então ele não podia voltar para casa para almoçar com a gente, que ele já emendava o mestrado, de escrever a tese, né, a dissertação. E aí, quando deu a pandemia, o Guilherme falou, nossa, Ana, eu acho que eu vou aproveitar e estudar mais e poder fazer conteúdo, né, poder criar um vídeo. E aí hoje, né, eu vejo que, na verdade, parece que Deus estava esperando uma entrega maior nossa na família, sabe? Parece que Ele queria que a gente desse mais, assim, aquela história dos 2 pães e 5 peixes, né? E aí, enfim, nesse momento a gente colocava as meninas para dormir, montava a sala de um jeito melhor, assim, arrastava móveis e aí ele começou a gravar os vídeos. E aí ele falou, olha, eu preciso ter pelo menos 40 vídeos antes de começar o canal. Aí eu, nossa, Guilherme, 40 vídeos, esse canal nunca vai começar. Ele falou, não, porque é um compromisso com o público. Se eu falo que vai ter em tal periodicidade, eu não posso correr o risco de não ter. Então eu prefiro ter um banco de 40 vídeos para começar. E aí toda noite a gente gravava 4. E aí eu lembro de ficar passando roupa, sabe, assistindo, assim, aproveitando para trabalhar durante as aulas. Que legal. E aí foi assim, né, que começou mesmo. E a primeira live do canal foi sobre Nossa Senhora de Fátima. Foi justo no dia 13 de maio que saiu a aula. Como uma forma de consagrar também esse trabalho para ela. Então foi muito bonito, assim. Depois a gente começou a receber mensagens. Foi bem do zero mesmo, sabe? Foi muito bonito. E eu vi isso, assim, que Deus tem um caminho porque Ele quer alcançar todas as almas, né? Então eu digo, né? A internet tem coisas que são um pouco perigosas, tem questões difíceis com a internet, mas Deus usa tudo para o bem, né? Então, e Deus com certeza está usando a internet para que muitas almas o encontrem, né? O amem e possam mudar de vida, assim. Acho que agradecer nesse vídeo de vocês. Pô, a gente que agradece. A gente que agradece.